Você sabe o que é inteligência emocional? Você tem inteligência emocional? Seu filho tem? E você sabe como desenvolver essa inteligência emocional? Ah, Vanessa, mas eu nem tenho filho. Bom, eu tenho certeza que você vai tirar conteúdo daqui, mesmo que você não tenha filho. E para você que tem filho, você tem que assistir esse vídeo até o final. É uma maldade com a criança se você não assistir esse vídeo até o final. Bora começar? A gente não vai falar aqui sobre crianças que precisam de atendimento profissional ou têm alguma disfunção psicológica mesmo, ou precisa de algum cuidado específico. Para isso, você precisa de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. A gente vai falar aqui do dia a dia comum, do nosso dia a dia, de como a gente lida com essas situações de todo dia, que a gente entra em descontrole, que o nosso filho está em descontrole e que a gente não sabe o que fazer. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque diversas pessoas vêm falando: Poxa, Vanessa, meu Deus, suas filhas são tão equilibradas, conversam sobre tudo. Você deu muita sorte, hein? Ana Luísa é tão quietinha, tão inteligente, tão estudiosa. Eu digo, não, sorte não. Isso é muito trabalho, trabalho diário, aprendizados meus que eu passo para elas. Porque eu tive que desenvolver essa inteligência emocional em mim para poder passar para elas depois. Minha filha já tinha, acho que uns 4, 5 anos, quando eu me vi nesse descontrole de raiva, disso, daquilo, e descontando nela. E nessa mesma época, eu já estudava um pouco sobre inteligência emocional, eu estava na pedagogia, estava pensando em trabalhar isso dentro das escolas, mas dentro da pedagogia ninguém falava sobre isso. Então, eu comecei a abordar esse tema por outros meios, né? Em trabalhos científicos mesmo, eu encontrei o Daniel Goleman, né? Das pessoas que mais ajudou a disseminar esse conteúdo, porque ele publicou vários livros de uma linguagem muito fácil, clara, que a gente lidar com isso no dia a dia comum. Claro que não foi ele que inventou, né? Ele só disseminou esse conteúdo de uma forma simples e clara. Mas eu cheguei a aprofundar com outros dois teóricos que são os gênios dessa inteligência emocional, que é o Peter Salovey e o John Mayer. Vou deixar o artigo aqui que eu escrevi na descrição, falando um pouquinho sobre eles. Lá nos anos 90, aí muitas empresas já começaram a contratar pessoas que tinham o QE, né? O quociente emocional mais do que o QI. Agora vamos pensar nos elementos que uma pessoa que desenvolve inteligência emocional tem. Eu descobri aqui uma forma mais simples e clara para a gente definir, porque tem várias formas para a gente definir essa inteligência emocional, mas o que que é? A gente pode pensar em 3 elementos. Vamos supor, o tempo que o meu pavio demora para explodir. Como assim, Vanessa? Deu pavio demora para explodir? Acontece algum problema aí, o meu pavio vai, até que bum. Como é que esse meu pavio explode? Quanto tempo ele demora? Beleza. O elemento 2. O quão fundo você vai quando você explode? Ah, explodi, aconteceu um problema, meu filho tá gritando, pá! Fiquei brava, com raiva, fiquei remoendo aquilo lá no fundo. Por quanto tempo? E a terceira parte, quanto tempo você demora para voltar, para reestabelecer o teu sistema? Esses 3 elementos é o que a gente pode compor para medir se a pessoa tem uma boa inteligência emocional ou não. Aí a gente falando da criança agora. Como que essa criança tem esse desenvolvimento emocionalmente saudável, com inteligência emocional? Não é que ela não chora, é que ela aprende com a experiência, que chora, que ri, que grita, e ela aprende esses comportamentos. Então eu não estou falando aqui que teu filho não vai mais explodir depois que você aplicar as técnicas que eu vou te passar. Mas o que vai diferenciar é o quanto tempo ela vai demorar para explodir, quão não fundo ela vai ficar naquela sensação e o quão rapidamente ela vai voltar para o seu estado normal. Pensando numa pessoa emocionalmente equilibrada, ela vai demorar um pouco mais para explodir, ela não vai chegar até o fundo e ela vai voltar muito rápido, porque ela já tem esse equilíbrio, ela já desenvolveu essas formas de lidar com essas situações difíceis da vida e ela já sabe que aquela sensação vai e volta, ela vai passar. Então vamos falar então da primeira forma, o primeiro método, a primeira técnica que você pode ajudar seu filho a melhorar a inteligência emocional dele. É a seguinte, eu sei que às vezes a gente como pai, mãe, essas coisas, a gente acaba muitas vezes querendo ensinar mas falando algumas coisas erradas, tipo, você não pode ficar tão bravo, isso é tão pequeno, você só perdeu um bichinho de pelúcia. A gente fala de uma forma, para eles é muito grande e para nós é muito pequeno, mas a gente tem que aprender
que para criança, às vezes, perder um bichinho de pelúcia é uma coisa enorme, como para nós seria perder um filho. Então, essa técnica que a gente vai passar agora é uma técnica que eu chamo de espelhamento. Ela é uma técnica de coaching, que é chamado de rapport, que são várias técnicas de rapport. Eu vou explicar aqui uma forma mais simples, que é uma dessas técnicas de rapport, que é o espelhamento. O que é o espelhamento, então? É a gente conseguir entrar em sintonia com a criança. Quando a gente consegue fazer isso, de entrar em sintonia com a criança, a gente já quebra aquela primeira fase daquela explosão de sentimento, de birra ou de qualquer coisa do nosso dia a dia. Vamos te dar um exemplo simples de como é que a gente entra em rapport de espelhamento. A gente encontra alguém na rua e aí, pô, quanto tempo, tudo bem, né? Dá um aperto de mão e a pessoa vem, nossa, quanto tempo, que saudade, te abraça, te beija assim e aquilo te gera um desconforto. Às vezes te gera até uma certa repulsa e você já vai logo tentando sair daquela situação. Então isso quer dizer que a pessoa não criou sintonia contigo, você não criou sintonia com ela, vocês estão em energias diferentes. Sabe quem é expert em rapport? Os vendedores. Os vendedores aprendem essa técnica muito e eles usam. Vamos supor um exemplo do vendedor. Um vendedor entra na loja com um cliente que fala bem baixinho. O vendedor, ele não vai ficar tentando vender algo falando do jeito que ele fala muito alto. Ele vai se condicionar a falar bem baixinho, que nem o cliente. Ou entra aquele cliente que não, só tá dando uma olhadinha, que já é aquela mensagem, me deixa quieto, eu quero olhar sozinho. O bom vendedor que aplica essa técnica, ele se afasta do cliente e deixa um espaço para o cliente, porque aquele cliente ele quer realmente olhar as coisas sozinho. Eu sou uma cliente dessa. Eu só entro numa loja para olhar e não quero vendedor no meu pé. Então eu digo, só tô dando uma olhada. Se eu precisar, eu te chamo. Eu já digo assim, porque eu não gosto do vendedor ali na minha cola. Até porque eu sei as técnicas que eles vão aplicar e essa coisa é bem chata. Então, a gente pensa nisso para usar com o nosso filho agora, numa situação difícil. Eu vou dizer uma situação que aconteceu ontem. Eu fui buscar minha filha na escola de 4 aninhos. Ela tá ficando 4 horinhas na escola só, com a volta da pandemia. Eu fui buscar ela e digo, filha, hoje a gente não vai direto para casa. Eu vou ter que passar no mercado. Eu nunca levo ela no mercado, até para evitar aquele tipo de coisa, né? Conveniência, Covid, né? De ter uma proteção. Se eu tenho a possibilidade de não levar, eu não levo. Só que ontem eu tive que levar. E eu falei para ela, filha, a gente não vai para casa direto, a gente vai no mercado. Ela já tava com uma cara meio emburrada, assim, meio triste. E geralmente ela tá toda feliz. E aí eu digo, tudo bem pra ti? Ela disse, tá bom, mãe. Só me respondeu assim. E aí, como é que foi a escolinha? Legal. Eu vi aquela sensação, aquela coisa assim, bem diferente, porque ela é uma criança muito comunicativa e fala muito e mostra tudo. Ela chega e já conta, dá um relatório de como é que foi a escola e tudo que ela fez. Ela é assim, é do temperamento dela, assim, a comunicação, né? E ela estava daquele jeito, eu já senti que tinha alguma coisa errada ali. E aí fui tentando conversar, fui, ó, nós vamos no mercado, daí tem as nossas regrinhas, fui lembrando ela que não podia botar a mão nas coisas, botar a mão na boca, aquela coisa, usar a máscara direitinho. Ela, tá, mãe, eu já sei que nós estamos indo no mercado e você já falou isso. Quando ela me respondeu assim, eu fiquei com o meu coração meio que naquele sentimento assim né, que a gente já tá pronto para responder e atacar geralmente quando a gente não tá em equilíbrio emocional. E eu respirei assim e disse: "Tá bom, filha, você tá irritada?" E ela disse: "Não." Bem brava. E eu deixei ela quieta, tá bom. Você não quer ir no mercado? Eu disse, quero, mãe, eu já falei que eu quero ir. E nós estamos indo. E eu disse, nossa, o negócio tá feio. Aí eu disse, você tá brava? Ela disse, tô. E não respondeu mais nada. Eu esperei a gente chegar no mercado, que era bem pertinho. Quando ela desceu da cadeirinha, eu peguei ela nos dois braços assim, carinhosamente, olhei nos olhos dela e disse: "Filha, você tá brava?" E ela disse: "Tô." Daí eu falei: "Por que você tá brava?" E aí ela disse: "Por quê? Eu queria ter ficado mais tempo com a vovó e a vovó só me deixou na escola e foi embora, porque eu não fico com a minha avó nunca, porque não sei o quê." E começou a falar. Então não tinha nada a ver, não estava brava comigo, não estava brava com o mercado, não estava brava com a escola, ela estava brava com uma coisa que estava na cabeça dela, que foi do início da tarde que a avó dela passou aqui e levou ela para a escola, e aquilo estava deixando ela brava. E não era braveza que estava ali, né? Ela estava triste porque ela não tinha ficado mais tempo com a avó dela, mas a forma que ela conseguiu expressar foi essa. Então eu falei, filho, então tá, depois a gente chegar em casa, a gente liga pra vovó, a gente fala com ela, vê se tu pode ir pra lá amanhã ou depois de amanhã e ficar muito mais tempo com ela. Tá bom assim? Tá bom, mamãe. Foi correndo pro mercado comigo, tranquilamente, aquilo passou assim. Então, o que que acontece nesses momentos? Eu entrei em sintonia com ela e eu usei
Um segundo elemento muito importante que a gente usa, são duas perguntas. Filho, vamos fazer uma brincadeira. Pergunto, o que você está sentindo agora? 3 pontinhos e você responde. Depois de respondido, você pergunta por quê. Você pode fazer essa brincadeira com seu filho, mas guardar essas duas perguntas. Complete a frase. Eu me sinto e por quê? 3 pontinhos. Para isso gravar no teu inconsciente e tu começar a aplicar isso como que automaticamente num momento desse, sabe? Porque daí tu vai fazer o quê? Tu vai criar uma abertura para o teu filho começar a entender dentro dele que ele pode contar contigo, que ele pode expressar o que ele está sentindo sem precisar bater, brigar, xingar, cuspir, fazer diversas coisas. Essas duas perguntinhas, essa segunda técnica, porque ela causa uma despressurização, ela vai esvaziando aquela emoção, aquele sentimento, e aí quando a criança começa a esvaziar, ela não tá mais lá no sistema límbico, sem pensar, lidando com aquelas emoções fortes, você fala para ele que aquilo é temporário, que na verdade vai passar, que aquela tristeza que ela tava ali da avó dela, e aquela braveza que ela tava, aquilo passa. Ela não vai lá para aquele fundo do poço, entendeu? Porque ela sabe que aquilo vai passar. Então, quando tu consegue trazer ela de volta, fazendo aquelas duas perguntas, e aí ela se acalma, você consegue nutrir ela avisando que aquilo é uma coisa temporária. E aquilo vai se tornando um hábito para ela. Ela vai lembrar que da outra próxima vez que ela brigar, que ela xingar, que aquela raiva vai vir e que ela vai passar aquilo para fora e que aquilo vai aliviar depois. Na verdade, são 3 elementos, né? O espelhamento, as duas perguntinhas mágicas, eu me sinto e por quê? E a terceira é tranquilidade que a gente faz dizendo, norteando o nosso filho que aquilo vai passar, que é temporário, que aquele sentimento ela vai explodir. Quando você ainda não consegue desenvolver as técnicas de respiração, que é o que a gente desenvolve para nós, que já tem uma outra consciência, quando seu filhinho é muito pequeno, eu comecei a usar as técnicas de respirar com a minha filha quando ela tinha 2 aninhos. Mas então, já tinha criado minha primeira filha, já tinha usado várias técnicas, já tinha feito um bom tempo de yoga, de meditação. Então já era muito habitual para mim usar as técnicas de respiração e ela começou a me imitar. Na verdade, eu nem ensinei para ela. Quando ela me via muito brava, eu começava faz 3 respirações conscientes aqui. Eu até tenho um vídeo que fala a técnica da raiva. 3 respirações conscientes e tu vai ver que aquela sensação já vai passar. Essa é a técnica para nossa vida. Ainda faltam mais 3 que eu vou fazer um próximo vídeo e aí a gente vai conseguir fechar. Agora aproveita para compartilhar. Vai ter um botãozinho aqui embaixo do vídeo compartilhando. Pega o link, manda via WhatsApp agora para aquela pessoa que faz parte de um grupo de mães, suas amigas que estão precisando. Você pode ajudar outras mães que nesse momento estão passando por uma situação bem parecida, não sabendo como lidar com as crianças, ainda mais nessa pandemia. Você vai ajudar muito elas se compartilhar no WhatsApp, compartilhar no grupo de Facebook, compartilhar com quem você verdadeiramente ama, para fazer a diferença na vida dessas pessoas aí. Então, grande beijo e até a parte 2. Não perde o próximo vídeo que vai estar sensacional.